Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma aula do Vestibulândia. Veremos hoje trigonometria, com a aula Introdução à Trigonometria, nossa primeira aula. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá então, gente. Preste o máximo de atenção, caneta e papel na mão. Nota inicial. É importantíssimo que você, antes de assistir a essa aula, veja uma outra aula, que é Matemática, aula 32, Noções de Geometria e Trigonometria. Esta aula é um pré-requisito para que você possa compreender plenamente esta aula que nós vamos dar hoje. Sem ver esta aula, vai ficar muito complicado compreender plenamente os conceitos que a gente vai expor aqui para vocês. Então vamos lá. Introdução. A trigonometria é filha da geometria plana, ou seja, a trigonometria surgiu como um desenvolvimento natural da geometria plana. Para ser ainda mais preciso, como um desenvolvimento do conceito de triângulo-retângulo. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. A maior aplicação da trigonometria ocorre nas relações que envolvem ângulos e comprimentos. Desde milhares de anos atrás, o homem descobriu que existe sim uma relação entre ângulo e comprimento. E essa relação permitiu, por exemplo, o cálculo de distâncias interplanetárias, por exemplo, e até mesmo o tamanho do nosso próprio planeta, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Na física, na engenharia, na arquitetura e até na química, a resolução de determinados conceitos só é possível graças ao uso deste conceito, o conceito da trigonometria. E finalmente, pessoal, quem diria, até nos jogos como, por exemplo, Angry Birds, que faz um enorme sucesso, ambientes 3D como Minecraft, nós também encontramos a bendita da trigonometria. Continuando, pessoal, o triângulo retângulo. Grosso modo, nós podemos dizer que o triângulo retângulo, conforme eu já falei para vocês, é o pai da trigonometria. Exatamente por isso, a gente também pode falar que o triângulo retângulo é o mais importante de todos os triângulos. Foi a partir do triângulo retângulo que surgiu o conceito de trigonometria. Como que começa a nossa história? Tudo começa com o Teorema de Pitágoras. A gente sabe que quando nós temos um triângulo retângulo, ou seja, onde um dos ângulos é reto, possui 90 graus, nós temos uma relação imediata entre os lados. A gente vai chamar esse lado que é oposto ao ângulo de 90 graus de hipotenusa e os dois outros lados de catetos. E o Teorema de Pitágoras nos prova que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Vamos parar um pouquinho e vamos pensar no impacto dessa informação. Isso significa, esta fórmula apenas diz pra gente que se nós tivermos dois lados, automaticamente nós conseguimos achar o terceiro lado. E essa relação, digamos, entre aspas, mágica entre os lados é justamente o que permite padronizar o triângulo retângulo como um elemento-chave na trigonometria. Disso, pessoal, nós temos que a primeira vantagem óbvia do triângulo retângulo é, dados os dois lados quaisquer, sempre vai ser possível determinar o terceiro lado. E vamos ver a segunda vantagem, que a gente vai ver no próximo quadro. Então vamos lá, nós temos o triângulo retângulo, e a segunda vantagem do triângulo retângulo é, se dois triângulos retângulos possuem um ângulo em comum, além do reto, eles serão necessariamente semelhantes. Por exemplo, nós temos aqui dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF. Eu não coloquei muitas informações para não sujar muito a nossa figura. O que eu quero que vocês percebam, o que é mais importante, é que nós temos ângulo de 90 graus, ângulo de 17 graus. Ângulo de 90 graus, ângulo de 17 graus. Ou seja, dois triângulos retângulos que possuem, além do ângulo reto, um ângulo comum, que nesse caso é o ângulo de 17 graus. Necessariamente esses caras são semelhantes. Qual é o critério de semelhança? Ângulo, ângulo. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então olha só, os dois triângulos retângulos acima possuem um ângulo de 17 graus. Nós vamos provar que esses dois caras são semelhantes. Então vamos lá. Nós temos aqui os dois triângulos. Conforme eu já falei para vocês, nós temos ângulo, ângulo. Nesses dois caras, dois pares de ângulos em comum. Consequentemente, pelo critério ângulo, ângulo, esses dois triângulos são semelhantes. E aqui, pessoal, eu provei genericamente, não necessariamente para o ângulo de 17 graus. Se nós temos um ângulo alfa genérico,
que é comum a esses dois triângulos retângulos, eles são semelhantes pelo critério ângulo-ângulo. Então a gente pode falar, já que eles são semelhantes, já que está provado isso, que existe uma relação imediata entre os lados. Qual é a relação? Cateto do pequenininho sobre cateto homólogo do grandão é igual hipotenusa do pequenininho sobre hipotenusa do grandão, que é igual o outro cateto do pequenininho sobre cateto homólogo do grandão. Ou seja, AB sobre CD é igual a AC sobre CE, AC sobre CE, que é igual a BC sobre DE, BC sobre DE. Nerk, deixa eu fazer uma pergunta. Tudo bem, eu entendi que esses dois triângulos são semelhantes, eu entendi que você utilizou um critério para semelhança, eu até entendi que as razões entre os lados homólogos são iguais, só que eu não estou entendendo o que isso tem a ver com trigonometria. Calma, a gente já vai ver. Então você entendeu isso? Maravilha. Vamos para o próximo quadro. Se dois triângulos são semelhantes, toda razão tomada entre dois lados quaisquer do primeiro possui a mesma razão tomada entre os lados homólogos do segundo. A gente costuma fazer o seguinte: lado do pequeno sobre lado do grandão, que foi o que a gente acabou de fazer. Só que a gente pode ter uma razão dentro de um mesmo triângulo, e eu posso garantir que essa mesma razão, tomada de forma homóloga no outro triângulo, vai possuir o mesmo resultado. Por exemplo, a gente está acostumado a fazer AB sobre CD é igual a AC sobre CE, sempre pegando um lado do pequeno sobre um lado do grande. Mas eu também posso fazer o seguinte, eu posso fazer a razão dentro do próprio triângulo. Ao invés de fazer AB sobre CD, eu posso fazer AB sobre BC. Note que eu estou fazendo a razão dentro do próprio triângulo. Se eu peguei esse cateto sobre esse outro cateto, eu posso garantir para vocês que esse resultado é igualzinho a esse cateto, que é homólogo ao primeiro, sobre esse cateto, que é homólogo ao segundo. Ou seja, AB sobre BC é igual a CD sobre DE. Está aqui para vocês. Vamos provar então, pessoal. Vamos lá, demonstração para o caso citado. Nós temos que AB sobre CD é igual a C sobre CE, que é a relação que nós estamos acostumados em um triângulo retângulo. Eu vou provar que essa relação é equivalente a esta outra. Como é que eu faço isso? Simples, eu vou multiplicar em cruz, vai ficar AB vezes DE é igual a BC vezes CD. E note que eu posso reorganizar. Note que nós temos, por exemplo, este BC que está multiplicando o CD, eu posso passar ele para o outro lado dividindo. A mesma coisa com esse D, que está multiplicando o AB, posso passar para o outro lado dividindo. AB vai ficar então sobre BC, está aqui para vocês. E CD vai ficar sobre DE, que passou dividindo. Vai ficar aqui para vocês também esse outro resultado. Isso significa que está provado para vocês, se dois triângulos são semelhantes, toda razão tomada entre dois lados quaisquer do primeiro possui a mesma razão tomada entre os lados homólogos do segundo. Se eu fizer hipotenusa sobre cateto menor do pequeno, vai dar o mesmo resultado que hipotenusa sobre cateto menor do segundo. Tranquilo? Vamos continuar. Consequências de todas as demonstrações. Se dois triângulos são retângulos e possuem um outro ângulo, além do reto em comum, eles vão ser semelhantes. Provei isso para vocês. A semelhança também é uma consequência direta da medida dos ângulos. Tanto é que se nós tivermos um segundo par de ângulos que seja congruente em dois triângulos retângulos, eles necessariamente vão ser semelhantes. É isso que determina a semelhança dos triângulos. Terceiro, as razões entre os lados homólogos são iguais. E, finalmente, qualquer razão tomada entre dois lados quaisquer do primeiro é equivalente a uma razão tomada no segundo. Foi o que a gente acabou de mostrar para vocês. Se tudo isso é verdade, se nós apelidarmos uma certa razão entre os lados, se a gente chamar de nomes bonitinhos como seno, cosseno ou tangente, a razão escolhida vai ser exatamente a mesma, vai possuir o mesmo valor em todos os triângulos retângulos que possuírem determinado ângulo em comum, além do reto. Por exemplo, se nós tivermos um ângulo de 17 graus em um triângulo retângulo e a gente escolher a razão entre dois catetos, todos os infinitos triângulos retângulos que também tiverem o ângulo de 17 graus e que nós façamos uma razão homóloga à do primeiro triângulo, vão possuir o mesmo valor
para a razão. Olha que legal. É exatamente esse tipo de propriedade que permite que a gente crie uma nova ciência chamada de trigonometria. Então, olha só, pessoal, razão trigonométrica. Então, a gente viu que uma certa razão entre os lados de um triângulo retângulo vai continuar tendo o mesmo valor para uma outra razão tomada entre os lados homólogos de um triângulo retângulo que seja semelhante ao primeiro. E como a gente já viu, basta que o outro triângulo retângulo possua pelo menos mais um ângulo, além do ângulo reto, em comum com o primeiro. Para facilitar as nomenclaturas e as razões, a gente vai dar nomes especiais aos lados de um triângulo. Note também, pessoal, que além do ângulo de 90 graus, que é o que caracteriza o triângulo retângulo, nós temos dois outros ângulos. Então vamos lá. Nós temos aqui um triângulo ABC, nós temos aqui um ângulo de 90 graus, que é justamente o que caracteriza um triângulo retângulo, e nós temos dois outros ângulos. A gente vai chamar esse ângulo de ângulo alfa e esse ângulo de ângulo beta. Em todo o triângulo retângulo, nós vamos ter sempre uma hipotenusa e dois catetos. Então vamos lá. Nós temos que a hipotenusa sempre vai ser o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. E a hipotenusa também é o maior lado do triângulo retângulo. Não importa qual seja o triângulo retângulo, a hipotenusa sempre vai ser o maior lado. Uma vez que nós tenhamos determinado a hipotenusa, os dois outros lados vão ser chamados de catetos. Só que tem um detalhe. Vamos supor que nós escolhemos esse ângulo aqui. Esse ângulo a gente vai chamar de alfa. Perceba que este cateto encosta no alfa. Se ele encosta, ele recebe o nome especial de cateto adjacente. Então, esse lado é um cateto, porque todos os lados que não são hipotenusa são catetos, óbvio. E como esse lado encosta no ângulo alfa, a gente vai chamar esse lado de cateto adjacente a alfa. E esse outro lado, pessoal? Esse outro lado não encosta em alfa. Então, a gente vai chamar de cateto oposto a alfa. Agora vamos ver a mesma nomenclatura, só que com relação ao ângulo beta. Nós temos, obviamente, a hipotenusa nunca vai mudar de lugar, a hipotenusa sempre é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, isso nunca muda. Agora, o conceito de cateto oposto e adjacente vai mudar conforme nós mudamos o ângulo escolhido. Então, por exemplo, se nós escolhemos agora o ângulo beta, perceba que esse lado que encosta no ângulo beta vai ser cateto adjacente a beta. E o cateto adjacente a beta, note que em relação a alfa, ele era o cateto oposto. Olha que legal. E aqui, pessoal, esse cateto não encosta no beta. Por causa disso, a gente chama de cateto oposto a beta. Dito isso, vamos continuar. Vamos definir a nossa primeira razão, é o seno. O que é o seno, pessoal? O seno é definido como cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que como nós temos dois outros ângulos além do reto, o seno de beta vai ser diferente do seno de alfa, porque o que é cateto oposto para beta é cateto adjacente para alfa e vice-versa. A única coisa que é igual nos dois casos é a hipotenusa, ela nunca muda de lugar. Dica para vocês. A hipotenusa sempre é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então vamos lá. A gente sabe que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Em relação ao alfa, quem é o cateto oposto? É esse lado, que a gente chama de B. Em relação ao alfa, quem é a hipotenusa? A hipotenusa nunca muda de lugar. É o A. Então nós temos que seno de alfa, B sobre A. Agora a gente vai ver para o beta. Vamos lá, pessoal. A gente sabe que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Em relação ao beta, quem é o cateto oposto? É o C. E quem é a hipotenusa? É o A. Consequentemente, seno de beta vale C sobre A. E eu vou abrir um parênteses aqui, pessoal. Uma coisa que eu quero deixar muito clara para vocês é que vamos supor, por exemplo, que esse ângulo alfa tenha 17 graus. A gente sabe que o seno de alfa vale cateto oposto a alfa sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto a alfa? É o B. Quem é a hipotenusa? É o A, ou seja, B sobre A. Se esse ângulo vale 17 graus, todos os infinitos triângulos retângulos que possuam o ângulo de 17 graus, o seno de 17 graus vai dar exatamente o mesmo valor. Entendi. Isso significa que eu posso criar, por exemplo, uma tabela de seno de 17, seno de 18, e sempre que aparecer uma ocorrência de um triângulo retângulo
na natureza, na arquitetura, enfim, em qualquer situação prática, onde apareça um ângulo de 17 graus, eu já vou saber quanto vale a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Gente, isso é essencial, por exemplo, para engenharia. Não existe engenharia sem trigonometria. Tranquilo? Vamos continuar, pessoal. Cosseno. Uma dica, tá, gente? Antigamente existiam duas versões, có-seno e depois cosseno tudo junto. Com a reforma ortográfica, a versão que tinha có-seno caiu por terra, não existe mais. Agora, a única grafia de cosseno, segundo a nova ortografia, é cosseno tudo junto. Então vamos lá. A nossa segunda razão trigonométrica é o cosseno. E o cosseno é definido como cateto adjacente sobre hipotenusa. Para o ângulo alfa, quem é o cateto adjacente? É o C. Cateto adjacente é o que encosta. Encostou adjacente. Então, o cosseno de alfa vale cateto adjacente a alfa, que vale C, sobre a hipotenusa, que vale A. C sobre A. E o cosseno para beta, pessoal? Mesma coisa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. O que vai mudar é que o cateto adjacente a beta, dessa vez, é o lado B. Então, vamos lá. Cosseno de beta vale cateto adjacente a beta sobre a hipotenusa. Cateto adjacente a beta é o lado B e a hipotenusa é o lado A. B sobre A. E a nossa terceira razão, pessoal, é a tangente. A tangente vai ser definida como seno sobre cosseno ou cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vamos lá, a gente vai fazer cateto oposto sobre cateto adjacente porque dá menos contas pra gente. Vamos lá então, pessoal. Em relação ao ângulo alfa, quem é o cateto oposto? É o lado B. E quem é o cateto adjacente? É o lado que encosta no alfa. Exceto, é claro, a hipotenusa, que nunca muda de lugar. A hipotenusa sempre vai ser oposta ao ângulo de 90 graus. Então vamos lá. Cateto oposto a alfa é o lado B. Cateto adjacente a alfa é o lado C. B sobre C. Então, tangente de alfa vale B sobre C. E em relação ao ângulo beta? Simples. Quem é o cateto oposto ao ângulo beta? É o lado C. E quem é o cateto adjacente ao ângulo beta? É o lado B. Consequentemente, tangente de beta vale C sobre B. E temos, por enquanto, as três mais importantes razões trigonométricas: o seno, o cosseno e a tangente. Continuando, pessoal, determinação primitiva de razões. Vamos ver uma aplicação prática da trigonometria. Vamos supor que a gente queira achar a tangente de 17 graus. Como que a gente faz? É muito trabalhoso, mas é muito simples conceitualmente falando. Basta que você faça um triângulo retângulo, pega uma folha de papel, por exemplo, pega um transferidor, pega uma régua e faça essa experiência. Construa um triângulo retângulo e meça um dos ângulos com o valor de 17 graus. É lógico que existem infinitos triângulos retângulos com um ângulo de 17 graus. Exatamente por isso, o triângulo que você vai obter provavelmente é diferente do meu. Só que com certeza absoluta, o seu seno de 17 graus, se você calcular, medir tudo direitinho, vai ter que dar um valor mais ou menos aproximado em relação ao meu. Então vamos lá. Se nós fizermos esse triângulo, a gente pode medir esse lado. No meu caso, esse lado mediu 58,99 milímetros. E eu obtive um outro lado com 192,96 milímetros. Naturalmente, a medida foi um pouco mais precisa, porque foi feita com um paquímetro, que seria, entre aspas, uma régua de altíssima precisão. Então vamos lá, vamos determinar a tangente de 17 graus da raça, pessoal. Supondo que todo o meu triângulo tenha sido rigorosamente construído, basta que a gente faça cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vamos lá. 58,99 sobre 192,96. Isso dá um resultado de aproximadamente 0,31. Note então que não é tão difícil assim, desde que você faça uma construção precisa, encontrar, por exemplo, o seno, o cosseno e a tangente de 17 graus. Olha que legal, outra coisa importante. Ah, Ner, que legal, eu medi esse lado, medi esse. Será que eu vou ter que medir esse aqui também? Você pode eventualmente medir, só que note que nós temos um triângulo retângulo. Então, se eu quisesse o seno de 17 graus, que seria cateto oposto sobre a hipotenusa,
Primeiro, obviamente, eu teria que encontrar a hipotenusa. E como eu posso encontrar a hipotenusa nesse caso? Obviamente, eu poderia medir, como também eu posso utilizar Teorema de Pitágoras. Olha como é prático o triângulo retângulo. Exatamente por isso, antes do surgimento da calculadora, era muito comum tábuas e tábuas com vários valores de tangentes. Tangente de 1 grau, de 2 graus, de 3 graus e assim por diante. Porque conceitualmente é muito simples da gente obter a razão trigonométrica que a gente quiser. Obviamente limitado ao triângulo retângulo. Continuando, pessoal. Exemplo de aplicação. Então a gente viu que a tangente de 17 graus não era uma coisa assim tão complexa de ser calculada. Então vamos lá. Um navegador avista do seu barco uma montanha de altura conhecida, e ele sabe que a montanha tem 4.000 metros. E obviamente esse navegador está distante dessa montanha. Observando essa mesma montanha com um instrumento especial, por exemplo, um astrolábio, ele consegue medir um ângulo de 17 graus entre a base da montanha e o topo, vistos do ponto onde ele se encontra. Então olha só, nós temos o navegador aqui, nesse exato ponto, e ele percebe entre a base e o ponto mais alto, o cume da montanha, um ângulo de 17 graus. Ângulo esse que é facilmente medido, por exemplo, com um astrolábio. A partir disso, ele montou essa ilustração. Ele sabe que a montanha tem 4.000 metros, ele não sabe a qual distância ele está da montanha, mas ele sabe o ângulo, que é de 17 graus. Perceba então que nós temos um triângulo retângulo com um ângulo de 17 graus. E a gente bem sabe, pessoal, a gente acabou de calcular que a tangente de 17 graus vale 0,31. E perceba que eu estou relacionando, em relação ao 17 graus, cateto adjacente e cateto oposto. Qual razão trigonométrica relaciona cateto adjacente e cateto oposto? Ou cateto oposto sobre adjacente. O que isso te lembra? É o seno? Não. É o cosseno? Não. É a tangente. É verdade. Consequentemente, a gente pode falar que tangente de 17 graus vale cateto oposto, que é o 4.000, que é a medida conhecida, sobre cateto adjacente, x, que é a medida que a gente quer calcular, a distância que nós estamos da referida montanha. E como todos os infinitos triângulos retângulos que possuem um ângulo de 17 graus são semelhantes, com esse triângulo não seria diferente. Para todos eles, a tangente vale 0,31, ou seja, ao invés de tangente de 17 graus, eu posso colocar 0,31. Tudo isso é igual a 4.000 sobre x. O que eu posso fazer? Agora tranquilo, né, pessoal? Multiplica em cruz. 0,31 é a mesma coisa que 0,31 sobre 1. Então eu posso fazer x vezes 0,31, está aqui para vocês, é igual a 4.000 vezes 1, que dá 4.000. Eu posso pegar esse número, que é o 0,31, passar para o outro lado dividindo 4.000 sobre 0,31. Com um pouquinho de cálculo braçal, a gente consegue chegar na relação que x vale aproximadamente 12.903 metros. Olha que legal, pessoal. Através de um simples valor de uma tabela e de uma medição simples, eu consigo determinar a distância de todo um percurso sem ter que efetivamente percorrer aquele percurso. Então, o nosso amiguinho navegador está a mais ou menos 13 quilômetros da montanha. Continuando. Exemplo 2. Determinação do raio da Terra. Pessoal, esse é impressionante. Então vamos lá. Eratóstenes, famoso matemático grego, descobriu um método elegante de determinação do raio da Terra. Ele descobriu que para um determinado instante, em certo dia do ano, um raio de sol conseguia penetrar um fundo poço em uma cidade chamada Siene e simultaneamente formava um ângulo de 7,2 graus com uma estaca em uma outra cidade, que era a cidade de Alexandria. E essas duas cidades ficavam aproximadamente no mesmo meridiano. E a distância entre Alexandria e Siene era conhecida, valia 800 quilômetros aproximadamente. Agora, olha a genialidade de Eratóstenes. Bom, ele sabia que, em Siene, um raio de sol incidia perpendicularmente, ou seja, entre aspas, não formava sombra. Já em Alexandria, formava, baseando-se na medida da sombra, um ângulo de 7,2 graus. Qual que é a explicação para dois raios de sol paralelos formarem ângulos diferentes
em diferentes partes da Terra? Simples, cara. A Terra é redonda. Para nós que vivemos no mundo da tecnologia, talvez essa informação seja ridícula. Mas um cálculo desse naipe, numa época onde não existia computador, onde não existia GPS, onde não existia Google Earth, onde não existia Google Maps, é de uma genialidade incrível. E aqui, pessoal, eu faço uma observação. Esses dados, eles são aproximados. Se você abrir vários livros, você vai ver pequenas divergências em relação a essa distância, em relação a esse ângulo. Essa história é verdadeira, só que esses dados que nós estamos colocando para vocês, eles são relativamente aproximados. Tranquilo? Vamos lá então, pessoal. Com base no que foi dito, olha o que nós temos. Nós temos aqui o planeta Terra, nós temos aqui A, que é uma estaca fincada em Alexandria. Nós temos aqui Siene, e perceba que um raio de sol amarelinho é perpendicular ao chão. Já o mesmo raio de sol em Alexandria forma um ângulo de aproximadamente 7,2 graus. E perceba, pessoal, que nós temos então duas paralelas e nós temos aqui um ângulo alfa. Se nós prolongarmos esses dois segmentos de forma que eles se encontrem no centro da Terra, obviamente nós vamos ter que esse ângulo é correspondente a esse. Então, se aqui é alfa, aqui também é alfa. Na verdade, a gente já sabe que alfa, nesse caso, vale 7,2 graus. Mas o mais importante é que esse ângulo equivale a uma distância de 800 quilômetros na Terra. Com base nisso, é muito fácil nós descobrirmos quanto vale o comprimento do Equador e também do raio da Terra. É o que a gente vai fazer. Vamos lá, então. Ângulo em graus, comprimento em quilômetros. A gente sabe que esse ângulo equivale a aproximadamente 1/50 de uma volta inteira, ou seja, 1/50 de 360 graus. Inclusive, eu passei essa informação para vocês no quadro anterior. E esse ângulo equivale a um comprimento na superfície de 800 km. Se essa fração vale 800 km, toda uma volta que é 360 graus vale quanto? É justamente o comprimento do Equador. Então vamos lá, pessoal. Regrinha de 3. X vezes tudo isso é igual a 360 vezes 800. O que dá para fazer? 360 aqui, 360 aqui. Corta, corta. Divide por 360 dos dois lados. Sobra então x que multiplica. Aqui cortou, ficou apenas 1. 1/50. E aqui cortou, ficou apenas 800. Note que agora eu posso multiplicar por 50 dos dois lados. 50 em cima, 50 embaixo, corta, corta. 800 vezes 50 vai dar 40.000. Isso significa que se você der uma volta em torno da Terra, você terá percorrido 40.000 quilômetros. E com base nisso, você tem uma outra fórmula que você pode utilizar para encontrar o raio da Terra. Então vamos lá. A gente sabe que o comprimento da circunferência vale 2πr. Ou seja, nesse caso o comprimento vale 40.000. 2 que multiplica π, o π a gente vai arredondar para 3, vezes o raio. Ficou então 40.000 é igual a 6 vezes o raio. Se eu passar 6 dividindo, vai ficar então que o raio vale aproximadamente 6.667 quilômetros. E detalhe, eu estou pegando aqui casos históricos mais simples. Usando um raciocínio um pouco mais desenvolvido, eu consigo medir distâncias de estrelas, distâncias da Terra, Lua, etc. Vamos agora falar um pouquinho sobre os ângulos notáveis, pessoal. A gente já viu na aula 32 a dedução e a origem dos ângulos notáveis. A gente vai fazer agora uma breve recordação. Então vamos lá. Os ângulos notáveis possuem esse nome porque eles precisam ser notados. Eles são tão importantes e são tão facilmente obtidos e são tão frequentes que você tem que ter esses caras de cabeça. E conforme a gente já viu na aula 32, eles são derivados do triângulo equilátero e do quadrado. Quais são os ângulos notáveis? São os senos dos ângulos de 30, 45 e 60, bem como o cosseno e a tangente desses mesmos três ângulos. Como que você faz para calcular o seno, o cosseno e a tangente? Primeira coisa, você coloca 1, 2, 3. Depois você coloca raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3. Quanto vale a raiz de 1? É o mesmo, então sai da raiz. Raiz de 2 fica, porque não tem valor exato. Raiz de 3 também fica. E agora divide esses três caras por 2. 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. É lógico, tá, pessoal? Essa tabela e a forma como eu estou colocando para vocês é um jeito fácil para que vocês decorem. A demonstração formal de todos esses valores estão nessa aulinha.
Como que a gente obtém agora o cosseno? Simples, é só escrever esses caras de trás para frente. Então você vai pegar raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Eu escrevi, não estava meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, reescrevi esses caras de trás para frente, ficou assim. E a tangente, basta que eu divida o seno pelo cosseno. Se eu pegar esse cara por esse, vai dar raiz de 3 sobre 3. Esse cara dividido por esse, como eles são iguais, vai dar 1. E esse cara dividido por esse vai dar raiz de 3. Tranquilo? Continuando. Medidas do ângulo. Existem três principais unidades que são utilizadas para se medir ângulos: graus, radianos e grados. Cada vez mais, pessoal, conversões para grados se tornam muito raras. Tanto é que eu confesso uma coisa para vocês. Eu consultei alguns livros e nenhum dos livros tinha a conversão entre grados e radianos e entre grados e graus, por exemplo. Por isso eu vou falar superficialmente de grados. 1 grado equivale a 0,9 grau, exatamente. Ou seja, 100 grados, que equivalem a um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, corresponde a 1/4 de volta. Logo, uma volta inteira são 400 grados. Já falei superficialmente para vocês do grado, agora a gente vai falar do grau e do radiano. Vamos lá. Como a gente viu na aula 72 esferas, 360 graus equivalem a 2π radianos. E aqui nós temos um círculo com algumas das medidas mais importantes em graus, e aqui nós temos um outro círculo com algumas das medidas mais importantes em radianos. E eu quero que vocês percebam uma coisa: a gente começa a contar desse ponto, da direita para a esquerda, em sentido anti-horário. Então nós temos 0, 90 graus, 180, 270, 360. E eu quero que você perceba que a medida de 360 graus é coincidente com a medida de 0 grau. Mesma coisa aqui, 0, π sobre 2 radianos, π, 3π sobre 2 radianos, 2π e novamente 2π radianos é coincidente com a medida de 0 grau. E uma coisa importante é que nós estamos acostumados a falar, por exemplo, 360 graus. O que é 360 graus? É uma volta inteira. Eu posso ter, eventualmente, 400 graus. Mas, Nerk, como é que você vai ter 400 graus se nós temos no máximo 360 graus? Simples, é uma volta inteira, que vale 360, mais 40 graus. Então, 40 graus e 400 graus são medidas coincidentes. Outro exemplo, 390. 390 é uma volta inteira, que vai até o 360, mais 30 graus, que é coincidente com o ângulo de 30 graus. Não se preocupem, porque eu vou falar disso na aula que vem. Falei apenas superficialmente para que vocês peguem o conceito. Como que a gente faz agora a conversão entre graus e radianos? Também nós já vimos na aula 72. Mas vamos lá. Vamos supor que a gente queira converter 30 graus em radianos. Basta que a gente lembre que 360 graus equivalem a 2π radianos. Se 360 graus equivalem a 2π radianos, quanto vale 30 graus em radianos? 30 graus vale x. Regrinha de 3, bem simples. Multiplica em cruz, vai ficar 360 vezes x, está aqui para vocês, vale 30 graus vezes 2π. Corta grau com grau, vai ficar então o quê? Nós temos 360 vezes x é igual a 30 vezes 2π. Eu posso pegar esse 360, que está multiplicando x, passo para o outro lado dividindo. Ficou então 30 vezes 2π sobre 360. Posso cortar o 0 com 0, posso cortar o 2 com 36, 2 dividido por 2 dá 1, 36 dividido por 2 dá 18. E finalmente eu posso cortar 18 com 3. 3 dividido por 3 dá 1, 18 por 3 vai dar 6. O que sobrou em cima? Sobrou π e embaixo sobrou 6. Consequentemente, 30 graus em radianos vale π sobre 6 radianos. Mas, Nerk, e se eu quisesse converter ao contrário, de radianos para graus? Simples, vamos supor que nós tenhamos π sobre 6 radianos e você quer converter para graus. Exatamente a mesma coisa, exatamente essa regra de 3. Você vai fazer 360 graus equivalem a 2π radianos, isso nunca muda. O que vai mudar é que você vai ter essa medida em radianos, você vai colocar π sobre 6 radianos, e x seria a medida em graus.
360 equivalem a 2π radianos, da mesma forma que x graus equivalem a π sobre 6 radianos. Fazendo a continha, você chegaria, obviamente, que π sobre 6 radianos equivalem a 30 graus. Fica de lição de casa para vocês. Nota, em trigonometria, a unidade padrão para ângulo vai ser o radiano. A gente vai usar daqui para frente muito mais radiano do que grau. E essa, pessoal, também é a unidade padrão para graus no Sistema Internacional de Unidades. Em física, por exemplo, voltaremos a utilizar essa unidade, radiano, notadamente no movimento harmônico simples. Quando nós estudarmos física, falarmos do movimento harmônico simples, novamente a gente vai falar desse indivíduo. As limitações do triângulo retângulo. Vamos continuar a nossa novela. Então nós já vimos que o triângulo retângulo é um cara muito legal. Ele é o Chuck Norris da geometria plana. Só que existe uma limitação grave. Qual que é a limitação grave? Eu acabei de mostrar para vocês, deixa eu voltar um pouquinho, que nós tínhamos ângulos de até 360 graus. É lógico que eu posso ter valores maiores que são coincidentes com outros valores, mas sem complicar muito, nós temos no máximo 360 graus. Só que agora eu pergunto para vocês, no nosso triângulo retângulo, quanto vale no máximo cada ângulo? Vamos lá, nós temos duas complicações. Primeiro, o triângulo retângulo e qualquer outro triângulo possui no máximo 180 graus. Se você somar alfa mais beta mais 90 graus, isso vai ter que dar 180 graus. Isso por si só já limitaria o meu ângulo em no máximo 180. Só que nós temos um outro problema. Quando nós trabalhamos com o triângulo retângulo, nós desconsideramos o ângulo de 90 graus e calculamos o seno, cosseno e tangente dos outros dois ângulos. Então vamos lá, conta fácil. Se nós temos no máximo 180 e esse ângulo já é 90, quanto sobra para distribuir entre os dois ângulos? 90 graus. Isso significa que necessariamente os ângulos alfa e beta são menores que 90 graus. Note que eu não posso ter um beta valendo 90 graus. Eu não posso ter dois ângulos de 90 graus no mesmo triângulo. Consequentemente, na prática, o triângulo retângulo só vai servir para determinação de senos, cossenos e tangentes para ângulos menores que 90 graus. Então, olha que legal. Você chega para mim e fala, Nerk, opa, e aí, beleza? Beleza, e você? É o seguinte, cara, eu quero construir um prédio. Opa, é nóis, vamos construir esse prédio. Só que no meu prédio tem ângulos de 120 graus. Aí eu vou falar pro cara, cara, não posso. Mas por que não, Nerk? Porque a trigonometria, que está vinculada ao triângulo retângulo, só me permite calcular senos, cossenos e tangentes de ângulos de, no máximo, valores inferiores a 90 graus. Você tem um ângulo de 120 graus. Eu não sei trabalhar com esse resultado. Pois é, percebeu a complicação? Outro exemplo. Na física, não é muito difícil você ter, por exemplo, duas forças e um ângulo de 120, 150 graus entre elas. E aí, o que eu vou fazer? Vou chorar? Não. Exatamente por isso, pessoal, vincular toda a trigonometria ao triângulo retângulo atrapalha muito o desenvolvimento das demais ciências, inclusive da própria matemática. Consequentemente, essa ideia de tornar o triângulo retângulo o ser absoluto da trigonometria já não estava dando muito certo. O que acontece? Nós precisamos mudar isso. E disso surgiu um outro personagem muito importante, que ampliava os conceitos que, logicamente, nasceram no triângulo retângulo. E esse personagem, é o ciclo trigonométrico. Então vamos lá. Como nós já vimos, atrelar toda a trigonometria, que é uma ferramenta poderosa, às limitações do triângulo retângulo, não era uma boa ideia. Era necessário que um outro conceito surgisse para permitir o pleno desenvolvimento da trigonometria. E esse cara é o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico, eu vou falar um pouco superficialmente sobre ele, nada mais é do que um plano cartesiano, ou seja, nós temos o eixo x, o eixo y, e nós temos uma circunferência de raio unitário, raio 1. E o centro dessa circunferência laranjinha coincide com a origem do sistema cartesiano. Em outras palavras, o centro desta circunferência é o ponto 00, e o raio dela é 1. Consequentemente, aqui no ponto mais alto vale 1,
no ponto mais baixo vale menos 1, no ponto mais à esquerda vale menos 1, e no ponto mais à direita vale 1. Lógico que eu não estou falando das coordenadas, eu estou falando aqui no caso da abscissa, vale 1, a ordenada aqui vale 1, a abscissa aqui vale menos 1, e a ordenada aqui vale menos 1. Com base nisso, nesse cara que por enquanto só veio para complicar, não é verdade, parece que ele só veio para complicar, mas na verdade ele facilita muito a nossa vida. Vamos ver como funciona o ciclo trigonométrico. Então vamos lá, pessoal, o ciclo trigonométrico. Qualquer ponto no ciclo trigonométrico possui pelo menos 3 características, que são um ângulo associado, uma abscissa, que vai equivaler ao cosseno, e uma ordenada que vai equivaler ao seno. Então vamos lá. Nós temos aqui o nosso ciclo trigonométrico e nós temos aqui um ponto qualquer. Esse ponto pode estar em qualquer lugar da circunferência. Deixando claro, né? Uma vez que nós tenhamos colocado esse ponto, vamos agora traçar um segmento que vai do centro até o ponto em questão. Então vamos lá, tracei esse segmento. Agora vamos medir esse ângulo. Esse ângulo mede 30 graus. Consequentemente, esse ponto se associa com o ângulo de 30 graus. Lembrando que os ângulos são medidos a partir desse primeiro quadrante, da direita para a esquerda. Então nós temos um ponto, um ângulo de 30 graus associado a esse ponto, e obviamente esse ponto possui coordenadas x e y. Então nós temos x e y. E olha que legal, pessoal, se nós medirmos o tamanho desse segmento, ele vai valer 0,8 aproximadamente, raiz de 3 sobre 2. E se nós medirmos o tamanho desse segmento, ele vai valer meio, que correspondem exatamente ao cosseno de 30 graus e o seno de 30 graus. Aí muitos de vocês podem perguntar, mas Deck, o que garante que realmente esse lado mede raiz de 3 sobre 2? Simples. Quanto mede esse lado? Esse lado é o raio da circunferência, mede 1. Quanto mede esse ângulo? 30 graus. Por trigonometria, usando as relações que a gente já conhece, nós podemos usar o conceito de cosseno. Cosseno de 30 graus é cateto adjacente, que por enquanto eu não conheço, sobre a hipotenusa, que eu sei que vale 1. Montando uma equaçãozinha, a gente chega nesse resultado. Mesma coisa com relação a essa altura. Essa altura, como tudo isso é um retângulo, é equivalente a esta altura aqui. E quanto vale esse lado? Simples. Nós temos um triângulo retângulo. Esse lado mede 1. E em relação ao ângulo de 30 graus, nós temos cateto oposto, que nós queremos calcular, e a hipotenusa a gente já sabe. Rapidão, a gente acha que esse lado vale meio, ou esse lado. Ou seja, para qualquer ponto que faça parte desta circunferência, nós teremos pelo menos 3 informações. Um ângulo associado, nós associamos a esse ponto, por exemplo, o ângulo de 30 graus, uma abscissa, ou seja, a projeção desse ponto no eixo x, que dá como resultado o cosseno desse ângulo, e uma ordenada, a projeção no eixo y, que dá como resultado o seno desse mesmo ângulo. Eu sei, você deve estar achando isso muito difícil. Mas a gente vai ver isso tantas vezes e tão frequentemente que você com certeza vai se acostumar com essa ideia. Vamos ver outro exemplo. Nós temos aqui um ciclo trigonométrico, nós temos aqui um ponto. E a gente vai associar a esse ponto um ângulo. Vamos associar um ângulo que, obviamente, é medido da direita para a esquerda, da mesma forma que esse ângulo. Vamos medir, então, esse ângulo mede 90 graus. E se esse ângulo mede 90 graus, nós teremos automaticamente o cosseno e o seno de 90 graus, porque esse ponto se associa com o ângulo de 90 graus, da mesma forma que esse ponto se associa com o ângulo de 30 graus. Agora é fácil. A gente sabe que a abscissa é equivalente ao cosseno e a ordenada equivalente ao seno. A abscissa, a projeção desse ponto no eixo x, dá o quê? Dá zero. Então, se eu pegar esse ponto e projetar no eixo x, dá zero. Ou seja, o seno de 90 graus vale zero. E se eu pegar esse mesmo ponto, projetar no eixo y, perceba que se nós temos um ponto no próprio eixo, ele é coincidente com a projeção. Consequentemente, nós teríamos todo esse pedacinho. E todo esse pedacinho, pessoal, que está destacado para vocês em rosa, mede quanto? Mede 1, porque é o raio da circunferência. Consequentemente, o seno de 90 graus vale
1.